Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host e o promotor desse programa, o promotor do Clube do LCA, da página do Clube do LCA. E antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês. O nosso primeiro podcast da nossa vida, do Clube do LCA, eu vou trazer um assunto sobre fatores de risco. Mas antes disso, eu gostaria de falar com vocês sobre o programa Clube do LCA. O Clube do LCA é uma página que possui atualmente quase 2 anos de existência e tem como objetivo promover a educação de profissionais e de pessoas entusiastas da área das reabilitações de joelho. Então eu vou trazer aqui também temas relacionados à prevenção das lesões no esporte, especialmente das lesões de ligamento cruzado anterior, alguns mitos e verdades sobre assuntos e principalmente questões relacionadas à prevenção, à reabilitação e o retorno ao esporte, que é de escopo do meu estudo dentro do doutorado e dentro daquilo que eu recebo bastante no contexto clínico e também de pacientes online. Volta e meia trarei convidados especiais, sejam médicos, atletas, outros profissionais da área, fisioterapeutas, profissionais de educação física, preparadores físicos, ou até mesmo pacientes que já passaram por mim. Inclusive eu tinha um podcast antigo que já fiz isso algumas vezes, e para explicar às vezes como que foi esse processo de recuperação. E trarei também, em alguns momentos, algumas dúvidas frequentes, porque é comum surgirem algumas discussões no direct do Instagram do Clube do LCA. Então pode ser que algumas dessas discussões, algumas dessas dúvidas, algumas dessas queixas possam virar algum assunto pertinente aqui no programa. Claro que, por estar no contexto clínico, posso trazer casos clínicos curiosos, casos clínicos diferentes e como abordar diante desses tipos de casos. E também, constantemente, trarei estudos recentes. Esse provavelmente vai ser o maior escopo do programa de agora em diante. Então, se você ainda não segue o Clube do LCA no Instagram, fique por dentro de tudo o que acontece por lá, pois este ano de 2025, nós estamos aqui em fevereiro de 2025, eu trarei muitas novidades por lá. Ano passado nós tivemos a primeira turma de mentorandos de profissionais de fisioterapia para tratar sobre tudo dentro das reabilitações do LCA. Não só a reabilitação, mas a prevenção, tipo cirúrgico, tudo isso a gente abordou dentro da nossa primeira turma de mentorandos. E é claro que surgirão novas turmas, mas talvez uma novidade é que o conteúdo relacionado ao Clube do LCA e os programas, sejam de mentorias ou de alguns cursos, não ficarão limitados apenas a profissionais, mas também para pacientes, para indivíduos que tiveram alguma lesão, para quem vai passar por algum procedimento cirúrgico ou para quem já passou e, obviamente, não quer passar novamente por uma nova lesão do ligamento cruzado anterior. Bom, sem mais delongas, vamos de fato ao nosso programa inaugural aqui no podcast Clube do LCA. Hoje nós temos alguns objetivos com esse programa. Primeiro, explicar o que são fatores de risco para lesões de LCA, dividir esses fatores de risco em fatores de risco intrínseco e extrínsecos, a gente já vai entender as diferenças, e mostrar como essas informações podem ajudar na prevenção. Porque qual é o papel da gente entender fator de risco? Qual é o papel da gente entender se um tipo de movimento pode ser mais lesivo que o outro? Se a fraqueza muscular pode ser algo que predispõe uma lesão? Tudo isso é para a gente intervir e poder direcionar melhor um programa preventivo. Por exemplo, vocês sabiam que muitos fatores de risco para as lesões de LCA podem ser controlados, ou seja, podem ser modificados? E que outros exigem algumas adaptações ao ambiente, aos treinos que também podem ser controlados? Bom, hoje a gente vai explorar isso dentro desse nosso programa. Em primeiro lugar, o que são fatores de risco, Vamos para a definição geral disso. São fatores que aumentam a probabilidade de uma lesão ocorrer. Dentro das lesões de LCA, a gente tem alguns componentes que já vou explicar quais são. E a importância de entender isso é que esses fatores, como já citei anteriormente, quando a gente consegue modificá-los ou reduzi-los, a gente reduz a chance de uma lesão de LCA ocorrer. A gente não previne em 100%. É um erro a gente interpretar que um programa preventivo vai ter 100% de eficácia. Isso a gente não consegue levar para nenhuma
lesão possível. Um programa preventivo, ele vai facilitar, ele vai minimizar as chances de uma lesão ocorrer. Não só isso, mas ele muitas vezes vai reduzir a gravidade de uma lesão. Então, trazendo para as lesões de LCA, muitas lesões que tivemos de ruptura, talvez se houvesse um programa preventivo mais efetivo, esses indivíduos que tiveram uma ruptura completa poderiam ter uma ruptura parcial. Ou os indivíduos que têm lesão meniscal associada poderiam talvez não ter lesão meniscal junto com a lesão de LCA. Então as lesões associadas às vezes podem ser reduzidas as chances delas ocorrerem a partir de um programa mais efetivo. É claro que a gente não tem certeza da total efetividade disso em números, mas a gente sabe que isso minimiza e muito não só as chances, mas a gravidade, a severidade de uma lesão ocorrer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como uma combinação de fatores pode atuar em um maior risco para uma lesão ocorrer. Por exemplo, uma combinação de força muscular inadequada, ou seja, uma assimetria de força, ou um desequilíbrio de força, ou uma fraqueza muscular generalizada, é um fator intrínseco. Em condições ruins de campo, que se torna um fator extrínseco ao indivíduo, pode criar um cenário perfeito para que uma lesão ocorra. Então, um indivíduo fraco, com desequilíbrio muscular, jogando em um campo ruim, em condições péssimas, isso aumenta muito mais as chances de uma lesão ocorrer. Então, a gente tem o fator intrínseco do indivíduo, que é a falta de força, unido ao fator extrínseco, que é a condição do campo, tendo aí uma combinação que aumenta as chances de uma lesão ocorrer. Eu vou dar alguns exemplos agora de fatores intrínsecos que podem influenciar nas lesões de ligamento cruzado anterior. Os fatores intrínsecos, como eu citei, são todos os fatores relacionados ao próprio indivíduo, incluindo nisso aspectos anatômicos, fisiológicos e biomecânicos. Eu já começo falando sobre componentes que a gente não possui controle algum. Por exemplo, mulheres e idade. As mulheres têm uma chance muito maior de ter lesão de ligamento cruzado anterior do que os homens, assim como os adolescentes também. Isso ocorre muito por uma laxidão ligamentar maior se comparado aos homens. Também pelo volume do ligamento cruzado anterior ser menor do que o volume dos homens, ou seja, um ligamento muito mais fino do que o ligamento do sexo masculino. As mulheres também possuem uma certa dificuldade no alinhamento do membro inferior, isso porque elas costumam ter um ângulo que é um pouco maior, que é um ângulo de valgo do joelho, e isso já leva o membro inferior, de uma maneira geral, para um ângulo de valgo do joelho muito mais acentuado. É muito comum vocês verem mulheres entrando em valgo se comparado aos homens dentro de qualquer esporte. Um outro fator que a gente não consegue modificar, é um fator intrínseco, é justamente o fato de ter uma lesão anterior. Então, se eu tenho uma lesão de ligamento cruzado anterior, eu já tenho uma chance maior de ter uma nova lesão de LCA de um indivíduo que nunca teve lesão. Há uma estatística aí que leva em torno de 1 a cada 4, 1 a cada 5 indivíduos rompendo novamente o ligamento cruzado anterior após voltar ao esporte, seja o mesmo joelho já operado ou seja o joelho contralateral. Essa estatística ela é muito alta, mas é claro que é uma média e algo que inclusive eu trago para os pacientes dentro do consultório, dentro da clínica ou para os pacientes de consultoria online. Veja, a gente tem essa estatística. Lógico que a gente tem nessa estatística um bolo de pacientes de diversos perfis. A gente tem nessa estatística diferentes tipos de tratamentos realizados. Se a gente fizer tudo ok, se a gente fizer tudo certinho, todos os critérios estabelecidos, a nossa chance de entrar nessa estatística, ela reduz muito mais. Uma outra característica dentro dos fatores de risco intrínsecos são as características fisiológicas, como falta de força muscular ou falta de ativação muscular, principalmente músculos que envolvem o joelho, como quadríceps e isquios tibiais, e músculos da região do quadril. Detalhe, se a gente pensar no alinhamento de membro inferior e de movimentos controlados como valgo dinâmico, a gente precisa ter força não só dos músculos do quadril, como o complexo posterolateral, principalmente o glúteo médio, mas também músculos mais intrínsecos do pé, como o tibial posterior, para evitar o aplanamento do pé e, consequentemente, o valgo dinâmico do joelho. Então é muito comum eu receber dentro da clínica
pacientes de pós-operatório com pé plano. E o que a gente precisa fazer já tratando do pós-operatório, né? A gente precisa trabalhar muito desde o início exercícios que estimulem mais o arco plantar. Por quê? Porque se um apoio unipodal, ou seja, com uma perna apoiada, esse indivíduo coloca o pé no chão, o joelho dele vai ter uma tendência maior a ir para dentro, ou seja, entrar em valgo. Por quê? Porque o pé dele é plano. Quando ele vai agachar, o joelho vai acompanhar o movimento do pé. E ele pode ter força no quadril, mas talvez não seja suficiente para vencer esse pé plano. Então, exercícios para a região do pé, músculos como o tibial posterior também são importantíssimos no quesito prevenção. Então, é importante ter força geral de membros inferiores, e essa falta de força, se for de quadríceps, se for de isquios tibiais, se for de glúteos, se for de tibial posterior, vai ter uma chance maior de ter uma lesão de LCA. Não só a falta de força, mas o desequilíbrio muscular. Por que eu falo desequilíbrio muscular? E aí a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa geralmente de uma perna para outra. Ok, isso faz total sentido e é o mais lógico. Mas é importante pensar no equilíbrio entre a própria perna, ou seja, o quão equilibrado precisa ser o meu quadríceps em proporção aos isquios tibiais. Isso se chama relação IQ, ou razão IQ, que é a razão entre os isquios tibiais e o quadríceps. Essa proporção de força, ela deve ser pelo menos 60%. Se a gente considerar essa razão de forma funcional, ela deve ser de pelo menos 80%. E o que é a razão IQ funcional? É quando o indivíduo faz a extensão do joelho, ou seja, é a força dos isquios tibiais na sua ação excêntrica sobre a ação concêntrica do quadríceps. Essa força precisa ser de pelo menos 80%. Então não é uma razão 1 para 1, isquios tibiais não vão ser tão fortes quanto o quadríceps, mas eles precisam ter um mínimo de força para conseguir sustentar e sobrecarregar menos esse joelho. Posso colocar agora como um outro fator as alterações biomecânicas, e essas vão ter muita relação com o próprio valgo dinâmico. Como que é a qualidade desse indivíduo quando ele realiza alguns movimentos? Como que é a qualidade desse indivíduo quando ele muda de direção? Quando ele salta para fazer algum bloqueio no esporte dele? Então, entender dessa biomecânica é extremamente fundamental para que a gente consiga montar um programa mais efetivo. Por quê? Porque a gente entende que a maioria das lesões de LCA ocorre sem contato algum. Sim, sem contato. Ou seja, não há choque, não há trauma com o adversário. Como, por exemplo, a maioria dentro do futebol. Como, por exemplo, a maioria dentro do vôlei. Dentro do futebol, o mecanismo mais comum, o indivíduo vai mudar de direção, o joelho entra em valgo com o pé travado ao chão, ele roda sobre o próprio eixo e rompe o ligamento cruzado anterior. Dentro do vôlei, por exemplo, o indivíduo sobe para fazer um bloqueio ou sobe para fazer um ataque, e no momento da aterrissagem o joelho dele entra em valgo com o tronco inclinado para o lado da lesão. Esse é um mecanismo bem comum. Novamente, o que a gente tem em comum? Mecanismo de valgo dinâmico do joelho. Então, avaliar o valgo é importante e verificar quais alterações desse indivíduo estão ocorrendo para que a gente consiga direcionar melhor a qualidade desse movimento. Esses são os principais fatores de risco intrínsecos e vou trazer agora fatores de risco intrínsecos. Vamos lá, fatores que são externos ao indivíduo, que são ligados ao ambiente, ao treinamento, ao equipamento. E dentro da nossa área a gente vai ter um autocontrole sobre o treinamento, sobre o controle de carga. Então, sobre a superfície, as superfícies irregulares, gramados ruins, isso tem uma predisposição maior. Tem alguns estudos recentes mostrando que a grama sintética pode ser um fator de risco também. Além disso, às vezes calçados inadequados podem levar também para um grip excessivo, para um excesso de travamento, mas sobre isso a gente não tem muita evidência a respeito. O que a gente tem mais evidência sobre esses fatores extrínsecos é sobre volume e intensidade de treino e também sobre a falta de programas preventivos. Volume e intensidade de treino. Se o indivíduo está cansado, se o indivíduo está fadigado, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma predisposição maior a ter uma má qualidade de movimentos. Ele não vai conseguir ter uma ação muscular muito efetiva. Logo, tem uma predisposição maior a ter algumas lesões. Logo, tem uma predisposição maior a ter uma má qualidade de movimento. Então é importante que a gente tenha um bom controle de carga desses indivíduos. E controle de carga, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é sobre o peso no exercício, o peso na musculação. Não, carga é a relação entre o volume do exercício
sobre a intensidade. É a relação entre a carga interna e a carga externa do indivíduo. E os programas preventivos, quando não existem, também são fatores extrínsecos. A gente vê muitos locais ainda fazendo programas que não são os mais efetivos pensando na prevenção de lesões do esporte. Quando a gente pensa no esporte, quando a gente pensa nas modalidades esportivas, são estímulos completamente diferentes do que fazer uma musculação convencional. O estímulo precisa ser muito mais individual, ou seja, para aquele sujeito, com aquela periodização específica para ele, e precisa ter justamente uma característica que eu acabei de falar, que é a especificidade do esporte. Então, se o esporte envolve mudança de direção, eu preciso ter ações excêntricas para treinar essa frenagem de movimento. Eu preciso ter também, dentro dos programas preventivos, exercícios que estimulem controle de tronco, fortalecimento da região do core. Preciso ter exercícios que trabalhem controle neuromuscular, não só a força pura. Posso ter um indivíduo muito forte, mas que não tem nenhum controle sobre a sua força. E esse indivíduo vai ter novamente uma chance maior de ter uma lesão de LCA do que um indivíduo que não é tão forte, mas que tem um bom controle neuromuscular. Força sem controle não é nada. E além disso, dentro dos programas preventivos, é importante também que tenha, como eu falei, a especificidade do esporte. Então, se é um esporte que envolve saltos, que precisa de potência, exercícios de pliometria, exercícios de potência, exercícios de força especial são importantes também. Exercícios que estimulem mudanças de direção são exercícios de condicionamento muito mais funcional para o esporte do que uma corrida analítica. A FIFA lançou o FIFA 11 há alguns bons anos atrás e é um tipo de programa bem efetivo para vários esportes, principalmente esportes que envolvem mudança de direção, como o futebol e o futsal. E a gente já tem alguns estudos mostrando bastante efetividade sobre a prevenção de lesões de ligamento cruzado anterior. Bom, esses são os principais fatores de risco extrínsecos. Trouxe para vocês agora fatores de risco intrínsecos e fatores de risco extrínsecos. Por que isso é importante, como eu falei já anteriormente? Para que a gente consiga montar um programa preventivo muito mais efetivo. A partir disso, o que a gente consegue fazer? O que a gente consegue controlar? A gente consegue, às vezes, adaptar equipamentos, ok, é uma sugestão. Mas, principalmente, a gente consegue trabalhar volume e intensidade de treino, que é um fator de risco extrínseco, ou seja, controle de carga desse indivíduo. Está muito fadigado? Vai entrar em estado de fadiga? Vamos controlar, vamos dosar a carga, vamos reduzir a intensidade ou reduzir o volume para que ele consiga responder o melhor treinamento e para que consiga, em um dia de competição, um dia de jogo, chegar nas melhores condições. E um outro exemplo de uma ação prática é elaborar programas preventivos efetivos, programas que tenham exercícios de força, programas que tenham exercícios também de condicionamento, programas que tenham exercícios com foco em exercícios de controle neuromuscular, exercícios de frenagem, desaceleração, fase excêntrica do movimento, trabalhos de salto, ver como que o indivíduo responde a isso, salto e pliometria, trabalhos de potência, exercícios de unilateralidade para que se reduza ainda mais esse desequilíbrio entre uma perna e outra, e exercícios com estímulos também na parte posterior de coxa para a gente fazer o quê? Para a gente melhorar muitas vezes aquela razão e que eu falei anteriormente. E sem esquecer também de exercícios que estimulem o core, exercícios da região central do corpo. Mas não apenas pranchas, existem inúmeras variações que vocês podem fazer dentro do seu esporte de maneira mais efetiva e de maneira mais transferível para a modalidade. E outra coisa importante a se fazer é a conscientização. Conscientização do atleta, conscientização do praticante de exercício físico. Se você está ouvindo esse podcast e você trabalha no ambiente consultório, clínica, muito mais ligado à reabilitação, eduque o seu paciente. Se você deu alta recente para algum paciente de lesão de ligamento cruzado anterior, mostre para ele que ele possui uma chance maior de ter uma lesão de LCA do que ele tinha antes. Por isso que ele precisa cuidar. Por isso que ele precisa dessas ações preventivas. Se você trabalha com atletas de alto rendimento, não preciso nem falar que isso precisa ser introduzido em um calendário efetivo de treinamento. Se você é um profissional de educação física e trabalha com indivíduos que fazem alguma outra modalidade, coloque em algumas sessões de treino exercícios mais específicos para isso. Vai contribuir e muito, não só para a prevenção, mas para a performance também
dentro da modalidade dele. Além disso, se você está ouvindo isso e você é um indivíduo que já rompeu o LCA, ou você é um indivíduo que vai passar por uma cirurgia de LCA ou que fez um tratamento de LCA, entenda que você precisa de exercícios específicos para você e se você voltou ao esporte ou deseja voltar para a sua modalidade. Bom, galera, estamos fechando o nosso primeiro episódio por aqui. Eu agradeço imensamente você que ficou até o final. Não esqueça de avaliar esse programa na plataforma de áudio que você está ouvindo. Não esqueça de compartilhar com aquele seu paciente, com seu atleta ou com seu amigo que rompeu o ligamento cruzado anterior. E se você quer saber muito mais sobre prevenção, tratamento e retorno ao esporte ligado às lesões de ligamento cruzado anterior, não deixe de seguir a nossa página no Instagram, @Clube do LCA. Esse ano nós teremos muitas novidades por lá, não deixe de acompanhar. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.